A linha é tênue em pensar, aí ter um pensamento no longo prazo para poder atingir os seus objetivos. E com certeza isso daqui é uma das coisas que a gente sempre vai ficar em um paradoxo. Será que eu devo pensar realmente no longo prazo? Será que pensar no longo prazo é a melhor escolha? Eu confesso que eu me pego sempre me perguntando se isso é uma boa escolha, se você deve sempre adiar os seus prazeres para poder ter a recompensa futura. E a verdade é que é muito difícil você encontrar um ponto de equilíbrio entre pensar no longo prazo e ceder aos seus desejos momentâneos. O que eu tenho para dizer é que em algumas áreas sim vale super a pena você pensar no longo prazo, só que você tem que sempre manter um equilíbrio entre o que você está querendo fazer agora, avaliar se isso realmente é muito importante para você e o que você quer conquistar lá na frente. Então, aí exemplos clássicos, né, a gente tem sobre pensamento no longo prazo, é um exemplo aí sobre guardar dinheiro. Vale muito mais a pena, em determinado momento da sua vida, você abrir mão de gastar R$ 100, R$ 1.000 hoje, nesse mês, para poder juntar esse dinheiro ir acumulando e lá na frente você poder gastar esse dinheiro aí, né? Ter uma poupança, enfim. Porém, se você ficar muito obcecado, né, em viver sempre no longo prazo, vai chegar um momento que você não vai conseguir ali desfrutar desse dinheiro. Talvez você seja aí a pessoa mais rica do cemitério. Eu confesso que para mim isso é muito difícil porque eu gosto muito de guardar dinheiro pensando no longo prazo. Inclusive, eu sou considerado até meio mão de vaca pelos meus amigos. Só que isso é muito importante você saber que em alguns momentos você tem que abrir mão disso. Outra coisa também que eu me pego ali fazendo comigo mesmo, que o pensamento de longo prazo me ajuda, é na questão da minha rotina de exercício físico. Então eu sempre abro mão do prazer instantâneo de ficar em casa, jogando um videogame, deitado na cama, assistindo uma série, para poder ir para academia e ter essa recompensa futura no longo prazo que o exercício dá. Porém, outras coisas que acaba acontecendo que pensar ao longo prazo acaba, talvez, vamos dizer assim, me atrapalhando um pouco, é a questão de você querer sempre pensar no longo prazo. Eu não sei se vocês já passaram por isso algumas vezes, mas sempre que eu vou me propor a fazer alguma atividade, fica aqui que eu acho que no final esse daqui vai ter um raciocínio. Mas sempre que eu vou propor a me fazer uma atividade, eu penso se essa atividade o resultado dela vem no longo prazo, e se ela vem no longo prazo, eu me comprometo comigo mesmo de uma forma muito mais fácil a fazer essa atividade, porque eu acho que eu me comprometendo a fazer isso no longo prazo, eu vou conseguir colher alguns resultados, enquanto de algumas formas eu sempre vejo que as atividades de curto prazo elas não têm muito valor para mim, né? Claro que depende aí da área, né? Mas tipo assim, eu não vejo que talvez que eu acho que acaba me atrapalhando, né? Vamos supor, uma ida ao cinema em um dia qualquer, só porque eu tô com vontade de ver um filme. Isso aqui é um prazer que eu tenho no curto prazo, que eu falo, pô, se eu não for no cinema hoje, porque simplesmente eu tô com vontade de ir, lá na frente eu possa utilizar esse dinheiro de alguma forma. Ou lá na frente eu possa fazer alguma coisa mais legal. Então, pensar dessa forma, sempre no longo prazo, com certeza acaba me atrapalhando algumas vezes em algumas coisas. Talvez não tenha ficado bem claro esse exemplo aqui, mas também vamos por aqui que eu tô na rua com vontade de comer um hambúrguer, tá? Ali você vai ter dinheiro para comprar tudo e você tá ali com vontade de comer esse hambúrguer. E aí eu pego e penso, tá, o que que eu fiz no meu dia para poder me dar esse prazer aqui de curto prazo, né? E ceder essa vontade minha de comer hambúrguer. O que que eu fiz hoje? Eu fui para academia, eu tomei água, eu dormi bem, tá. Então eu avalio um cenário e falo, putz, cara, sempre nessa questão de pensando no longo prazo. Cara, não, eu não fiz o básico aqui, então, pô, hoje eu não vou comer esse hambúrguer.
E isso às vezes sempre acabo pensando dessa forma. Eu considero que isso acaba talvez sugando um pouco de energia. Então, se você tem um pouco desse pensamento de tudo que você quer fazer, você pensa no longo prazo, talvez isso possa te atrapalhar, assim como eu considero que em alguns momentos me atrapalha, porém em outros momentos me ajuda bastante. Sem dúvidas, eu diria assim que em 70, 60%, 80%. Aí, né? Não tenho um número correto, mas eu considero que sempre pensar no longo prazo acaba me ajudando muito mais do que me atrapalhando. E não é por isso que eu vou deixar de pensar no longo prazo para as coisas que eu quero fazer, né? Então, fica aqui esse questionamento, se vocês também têm essa visão de longo prazo ou se vocês mais imediatista. Queria saber um pouquinho de vocês, se é só eu que penso dessa forma, acredito que não. Muita gente vai ter essa linha tênue entre pensar no agora e pensar no longo prazo, o que vai te fazer mais feliz. Eu confesso que para mim eu sou meio obcecado ali por pensar no longo prazo, tanto nas questões financeiras quanto nas questões pensando em trabalho, pensando em tudo. Eu não trocaria talvez um trabalho que você está estável por um trabalho que talvez você vai ganhar mais, só que no longo prazo ele acaba te consumindo, ou possa, né? Talvez nem te consuma, mas faça aí sua avaliação e talvez ele possa acabar te consumindo mais, apesar de você estar ganhando mais dinheiro. Então, eu sempre faço essa avaliação se o resultado das atividades que eu estou fazendo ela vem no longo prazo, tá? Fica aqui o vídeo de hoje, vou deixar outras duas indicações aqui dos vídeos aqui do canal. Se você puder assistir, seguir o canal, fico muito agradecido, valeu e até a próxima.